Oi, gente. Ontem eu tive uma feliz ideia de pedir um tema para a nossa conversa e então choveram temas interessantíssimos. Conversa essa que eu sempre proponho que seja feita o máximo possível de forma interativa. Muito embora eu não consiga acompanhar durante a explanação, por conta da internet e às vezes a questão do fluxo de ideias, o mais importante para mim é que a gente consiga, de algum modo, estabelecer uma maneira da gente compartilhar as nossas dúvidas maiores, especialmente com foco no nosso trabalho abolicionista em defesa dos direitos animais. Agora, claro que a gente não tem como passar direto, pular a questão humana e falar da defesa dos direitos animais, desconsiderando que enquanto o ser humano estiver se achando o rei da cocada preta, o herdeiro do papai do céu, e não tiver algum limite nessas considerações de filhinho mimado, a gente não tem como fazer uma proposta minimamente viável. Eu tô falando de viabilidade, né? Eu já não tô falando mais de erros, acertos, grandiosidade. Eu tô falando de viabilidade. Sem considerar o ser humano como vetor desse grande problema, a gente não vai conseguir fazer nenhuma proposta viável e aí a gente vai ficar aqui nessa patinação eterna. Acontece que mexer com o ser humano é realmente entrar numa tempestade a perder de vista, no escuro, à noite, sozinho. Que o ser humano é um demônio, né? A gente se transformou numa praga no planeta, uma praga para a sociedade, uma praga em todos os lugares. Nós somos uma grande praga mesmo. E claro, se a gente ficar só com um discurso de ódio, né, mesmo que seja ódio a nós mesmos, a gente vai ter aí uma reação autoimune dentro da sociedade, o que também não me parece que vai produzir nenhum bom resultado, nem para os animais, nem para ninguém. Então o jeito é buscar alguma clareza para tentar descobrir se no meio dessa tormenta toda a gente tem ainda alguma chance de falar em prol da paz, em prol da justiça, né? Em prol de alguma transformação, de alguma transmutação que nos leve a uma evolução verdadeira, né? Que a gente não se limite, não se contente e nem se torne arrogante por ter um avanço que é meramente tecnológico, né? Nós não evoluímos verdadeiramente em nenhum outro ponto de vista. Nossa evolução se encerrou na questão tecnológica. Nossa matemática hoje se encerra em administrar moeda. Nós sempre pensamos em dinheiro como veículo de todas as mudanças, poder. É impressionante essa ilusão gigantesca que a gente mergulhou. E agora já não é mais só porque queremos, né? Agora já tem a questão do quanto a gente realmente virou refém dessa questão toda. E os valores que eram pauta antes para a gente consultar, né, como um grande gabarito para entender se a gente faz ou não determinada coisa, se a gente toma ou não determinada atitude, hoje virou uma coisa quase digna de ser de gozação. Hoje, se a gente falar, não, eu vou consultar aqui os meus valores para ver se eu realmente posso ou não fazer isso, nossa, o risco da gente ser tratado como um imbecil, como um idiota é imenso. Então eu coloquei como tema aqui da nossa conversa a questão de assim, quando falta pauta de valores mesmo, valores éticos. Não estou colocando aqui os valores espirituais, que eu própria acredito muito, mas eu não vou colocar porque senão aí já gera uma outra Babel e vira uma dispersão. Aí um fala uma coisa, tá todo mundo falando a mesma coisa, mas o interessante é brigar. Então, para não despertar nenhum tipo de desvio de foco, eu não estou me referindo aos valores espirituais. Não gosto de falar morais, porque a palavra moral ela acabou caindo num grande abismo que é aquilo que a gente acredita que o outro tem que fazer, né? Por isso que virou o moralismo. Porque a moral é algo que a gente acabou distorcendo a ponto de pensar, não, a moral é um troço que o outro que tem que fazer.
não eu. E a ética não, a ética é um compromisso que eu preciso experimentar. E quando falta valores éticos, aí toda comunicação vira uma confusão descontrolada, movida a dois elementos que eu consigo identificar aqui, pelo menos dentro da minha percepção, que é pífia, né, humilde percepção, que é a vaidade gigantesca ornamentando as nossas ações, misturadas a esse orgulho, né, essa vaidade gigantesca, misturada a uma falta de compromisso, de respeito, que é o uso dos valores para a gente poder se pronunciar. Não tem mais isso. Ninguém se compromete. É como se fosse assim, tá liberado. Todo mundo fala o que bem entender. Daí a pessoa ela acha que porque a gente tem uma certa liberdade de se expressar, a gente é obrigado a falar qualquer coisa. Falar sem pensar. E aí não falta bordões, né? Frases de para-choque. O coitado do Einstein, a Clarice Lispector, o Fernando Pessoa devem dar umas cambalhotas gigantescas na tumba, porque todo mundo fala qualquer groselha e coloca lá, Clarice Lispector. Por que isso? Porque chama alguém de credibilidade para avalizar a sua afirmação incauta, descabida e tola. Mas se eu falar lá que o mundo se torne quadrado e que 1000 vezes e vai parar, sair da Via Láctea e vai parar em outra estratosfera, começa a falar um monte de bobagem, mistura toda bobagem e eu colocar lá Clarice Lispector, Albert Einstein, todo mundo compra. Porque há uma falta de responsabilidade muito grande no que se faz. Aí entra aquela famosa carteirada que eu estava falando no vídeo de ontem. Todo mundo dá carteirada, né? Então é assim... assina já falando que é doutor, mestre, pós-graduado, filósofo, não sei das quantas, fulano de tal. Aí começa o texto. Oi? Como assim? Aí o outro já se sente intimidado, porque assim, quem você pensa que tá falando? Eu sou formada em Harvard, eu sou formada em Cambridge, e eu que comecei com 5 anos, e eu que, você não sabe o que você está falando, eu já comi no rodízio do pão que o diabo amassou, e eu que já pulei amarelinha na beira da Cordilheira dos Andes, isso não é nada, e eu que tenho não sei quantos bilhões de amigos, gente... Essa histeria tá vergonhosa, porque nós estamos nos comportando como um bando de criança histérica, louca, descontrolada e sem noção. Essa carteirada não tá adiantando pra nada, e eu podia falar um palavrão que é o que eu bem tô com vontade, mas toda hora eu tenho que cuidar disso, porque senão desvia do que eu tô falando para poder me descredibilizar por alguma coisa. As pessoas não sabem fazer suas propostas sem descredibilizar a proposta do outro. Outra coisa é que fala com uma leviandade, coloca uma afirmação na rede social que pode atingir o mundo sem nenhum cuidado, completamente inconsequente. Engraçado porque isso eu comecei a observar quando alguns protetores assim extremamente efusivos na sua ação colocavam lá, cachorro na General Francisco Glicério, corram pra lá. Aí eu falava, meu Deus, esse povo caiu da roda gigante. O que dá numa pessoa para ela escrever no Facebook, como se o Facebook só acontecesse lá na rua dela, né? Lá na casa dela, assim, isso é só pros amigos da casa dela, coloca lá, corram, animal atropelado na Francisco Glicério, ou Benjamin Constant, que é esses nomes que todo lugar do mundo tem a rua Benjamin Constant. Corram pra lá, ajudem. O que vocês estão fazendo na casa de vocês, tomando chá com bolinho, enquanto o cachorro agoniza na Francisco Glicério? Corram pra lá, onde já se viu. Na hora de falar que ama a natureza, fala que ama a natureza, mas o cachorro tá atropelado na Francisco Glicério e ninguém vai pra lá. Olha... eu não tenho nem palavras mais para falar disso. Aí não bastasse essa doença mental e moral e emocional, aí tem os haters, que são aquelas pessoas que só querem mesmo odiar. É só odiar já tá bom, não precisa fazer nada não, eu odeio, aí se eu odeio, já tá bom. E aí tem o povinho do muro, que é aquele povo que não tem muito saco para fazer nada, mas fica assim...
Oh, não, sim, sério? Ai, não acredito. Bem que eu desconfiava. Eu já tinha bem olhado, eu achava que era mesmo. A mim nunca me enganou. Me lembra um desenho animado do meu tempo de criança, que faz muito tempo, chamava, o cara era o Tom Sem Freio. E aí a torcida ficava lá, ele era um corredor. E aí ele tava na frente, aí o cara falava assim, Tom Sem Freio está na frente. Aí a galera gritava assim, Tom Sem Freio está atrás. Oh! Ninguém tem a mínima responsabilidade de averiguar fonte nenhuma. Eu já falei isso há algum tempo, cantei essa bolinha e eu espero que isso não aconteça, que eu consiga sumir antes desse vento se espalhar. Mas se amanhã alguém lança a minha cara na rede e fala assim, a Nana falou que na verdade ela só faz isso, esses vídeos dela falando que defende os animais, porque ela estava querendo vender empadão de palmito e era tudo mentira e ela tá com o saco cheio e vai embora. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai falar, eu sempre desconfiei, que a Nana nunca prestou, um dia eu mandei uma figurinha pra ela e ela nem foi capaz porque isso aconteceu de verdade, né? Uma pessoa me mandou pedido de adição, assim, naquela loucura, naquela correria, eu vi que ela tinha amigos em comum com a causa animal, não tive muito tempo de olhar, vi que era mulher, eu dou uma preferência para as mulheres, porque são menos sob suspeita, não tinha nenhum nome, porque isso daí, quando tem isso, normalmente eu já corto, como não tinha, fui lá, adicionei e corri para os próximos. Aí ela disse que ela me mandou uma figurinha, que era um cachorrinho fazendo high five, e eu nem sequer respondi. Ela já duvidou do meu caráter, porque ela pensou, uma pessoa que não é capaz de responder uma saudação, boa coisa não é. É assim. É nesse mundo que a gente está vivendo. E aí, não bastasse essas pessoas completamente assim, brisa, que parece que tomaram chá de meia suja, tem também aquelas pessoas que são os loucos de carteirinha, né? Os psicóticos. Eu estou vendo nesse momento uma grande parceira da causa, uma pessoa idônea, uma pessoa que eu conheci na intimidade, então eu posso falar que eu sei a procedência dessa pessoa, eu sei a atuação dela e não estou aqui para dizer que a atuação dela é irretocável, porque a de ninguém é. Eu não estou dizendo que ela está acima do bem e do mal, porque ninguém está. Eu não estou dizendo que nem mesmo as elaborações que eu tenho feito com tanto cuidado, com tanta dedicação, são dignas de ficar acima do bem e do mal. Assim como quando eu defendi a Luísa Mel, eu não defendi a Luísa Mel, eu não conheço a Luísa Mel, eu não tenho nenhuma afinidade com o ativismo que ela faz. Mas eu achei um absurdo que as pessoas que estavam falando mal do ativismo dela estivessem usando argumentos como, por exemplo, dizer que a roupa dela não era adequada e era sensual demais. Mulheres julgando a outra através desse tipo de afirmação. E eu fiz o meu posicionamento e sustento, continuo. Então, essa minha amiga que está passando por horríveis ataques, a Lu Pires, ela está atuando já há algum tempo, ela montou a própria agência de marketing para poder fazer uma agência sustentável, para dar uma ajuda na causa animal. Ela está sofrendo uns ataques assim que, gente, é inominável. Uma das pessoas que eu sei que tem feito ataques a ela, que eu acho que é a cabeça de toda essa história, é uma pessoa completamente... não vou falar nada. Não vou falar nada. Prefiro não me pronunciar a respeito. Mas eu acho que a questão é que as pessoas não checam as fontes, não há responsabilidade. Porque antes os jornalistas tinham a obrigação de fazer isso, de checar a fonte. Se eles não checavam, eles estavam errando e muitos não checavam, porque eles queriam tanto furo que qualquer coisa, tudo bem, eles viraram umas fuxiqueiras, umas marocas de plantão legitimadas. Mas o certo era que eles checassem a fonte, para não passar notícia falsa. Mas hoje todo mundo é jornalista.
Qualquer um que vem para a rede, como eu mesma venho, fala o que quer. Quem ouve precisa ter um filtro dentro da sua pauta de valores. O que é que eu aceito? O que é certo? O que não é certo para mim? Antes de eu disseminar, antes de eu compartilhar aquela notícia. Vou contar para vocês que teve uma época que saiu uma notícia de uma jornalista, e eu não assisto televisão há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos eu avaliei que eu tinha coisa mais importante para fazer. Nana, eu desejava ler e me engajar em causas e estudos filosóficos e científicos que não me davam tempo para assistir TV. E aí eu compartilhei uma notícia que era televisiva. E um amigo meu me chamou discretamente, respeitosa e gentilmente, e me disse: Nana, não compartilhe essas coisas, você pode estar disseminando notícias falaciosas. Essa notícia, por exemplo, é uma mentira. Ela foi armada por isso, isso e isso, e pode ter a consequência X, Y e W, e você pode ser, inclusive, notificada, você pode ser responsabilizada por fazer parte da... Olha, ele falou um monte de coisa, e eu poderia ter tomado isso como uma repressão, né? Meio terrorista até, né? Fazendo terror. Mas imediatamente eu excluí a postagem, agradeci a atitude dele, me senti muito envergonhada. Aquela noite eu confesso que dormi muito mal, porque eu me senti envergonhada. Falei, nossa, que vergonha, hein? Uma mulher da minha idade, com tanta responsabilidade, com tanto cuidado, fazendo esse tipo de coisa. Por favor, né, Nana? Para com isso, minha filha, que tá feio. E não voltei a fazer. Porque é assim que a gente tem que viver. Não é um dia atrás do outro. Eu fiz conluio lá com uma pessoa da máfia sem saber. Aí quando eu descubro, a única coisa que eu posso fazer é tentar justificar. Não. Eu tenho que entender que o que foi feito de errado tem que ser desfeito. E essa minha parceira aí que tá passando por esses ataques no momento, ela não é só uma, tá? Porque se fosse só uma, eu não ia falar publicamente de um caso isolado. Mas as pessoas não checam as fontes. E aí, às vezes, ainda querem falar assim, ai, não liga, não responde, mas a pessoa precisa se defender. E se qualquer um de nós é acusado de roubo, injustamente, no seu trabalho, você não vai se defender? Porque tem duas coisas aí, né, que são pechas que se diz. Alguns falam assim, quem cala, consente. E outros falam, se manifestou é porque a carapuça serviu. Com qual a gente vai ficar? Tem que ter um bom senso nessa história. Você não pode disseminar uma coisa sem saber de onde ela vem. Não é possível falar mal de todas as pessoas. Fala mal e todo mundo compra e sai por aí espalhando. É um absurdo porque você desestabiliza a pessoa, desestimula a pessoa de continuar fazendo bem, de continuar numa busca de fazer o que é correto. São críticas muito chuva de talheres afiados, né? Não é uma crítica discreta, não é um cuidado, uma preocupação, porque quem tem preocupação vai lá delicadamente e fala, olha, fulana, tá acontecendo tal coisa, eu acho que isso pode dar margem séria para tal consequência, você tá fazendo tal coisa que não condiz com determinada coisa, você não acha melhor você reparar isso ou aquilo? Não, tem que ir a público e acusar o outro de qualquer coisa. Gente, mas o que é isso? E as pessoas não fazem nada, elas passam pra frente. E aí desestabiliza famílias. Eu já vi casos de que pessoas... acabou a vida da pessoa, porque lançou um boato. Teve uma época que ainda antes dessa coisa de internet, um casal parece que foi acusado de pedofilia e eles tinham uma escolinha. Gente, esse casal quase foi linchado. Eu não me lembro do desfecho da história, mas parece que era mentira. Bom, até provar que focinho de porco não é tomada, a vida dos dois acabou. A vida dos dois acabou. E aí é desesperador, porque ninguém tem o benefício da dúvida. Se a gente não toma todos os cuidados possíveis e imagináveis, a gente vai ser alvo de qualquer falácia que nos destrói. A gente não consegue se unir na causa porque qualquer um que é contra o outro lança um boato e acaba com a vida da pessoa.
E ninguém toma cuidado de averiguar quem é essa pessoa que está falando mal da outra. Deixa eu olhar a vida dela. Porque antes de eu responder um post, eu entro na página da pessoa. Eu não fazia isso, mas agora eu estou fazendo. Ou então eu não respondo nada. Agora, se eu vou falar alguma coisa, eu quero saber quem é essa pessoa. Porque às vezes você está falando com uma criança, gente. Quantas vezes eu fui responder uma pessoa de uma maneira muito contundente, muito forte, quando eu olhei era uma criança. Tá lá, 14 anos. Você fala, ah, não, 17 anos, para mim ainda é criança. Se eu me coloco como mãe, meu filho tem 13, vai fazer 13. Minha filha tem 14, vai fazer 15. Então, pra mim, 17 é criança. Não dá pra fazer, sabe? E agora, todo mundo é todo mundo. Você tá falando com gente que não sabe fazer o ó com o fundo do copo. E tá todo mundo se matando e dando carteirada. Quem você pensa que eu sou? Porque eu sou doutor, porque eu sou formado não sei onde. É, porque você é doutor, enfia o seu diploma não sei onde. Porque eu estou no mundo fazendo tal coisa. Vem pra cá, vem ver o que é limpar merda. O outro fala, vá você sentar e estudar. Gente, que coisa nojenta. Eu estou cansada. Verdade, eu tô muito cansada. Eu quase saí das redes sociais, depois eu pensei, não, tente fazer melhor o seu trabalho, tente melhorar. Algumas pessoas me pediram, muitas pessoas me pediram, não fica pra gente continuar aprendendo juntos, buscando coisas juntos, vamos seguir a jornada junto. Eu reconsiderei, voltei, mas essa semana eu perdi meu mestre, um dos últimos mestres vivos, se não o último mestre vivo que eu tinha, que foi Zygmunt Bauman, um pensador polonês do meu maior respeito e reverência, que falava como ninguém jamais falou, até porque talvez não tenham tido condições suficientes, sobre as redes sociais e a banalização de tudo, a liquidez de um mundo onde tudo é líquido, tudo se desfaz, tudo se escapa por entre os dedos, não existe compromisso, não existe responsabilidade, não existe pacificidade, não existe nada. É uma guerra desesperada, a céu aberto e perder de vista. Falta de responsabilidade absoluta sobre o que diz. Ninguém para pensar. O que eu vou falar vai afetar alguém? Se sim, quem? Se quem? Como? E o que eu posso fazer para não afetar mal? Nada. Fala o que quer. A língua virou um tobogã agora de palavras impensadas. Não precisa pensar. É só cuspir. Ainda mais agora com post grande, né? Letras garrafais no Facebook. Vai lá, fala o que quer. Uma senhora colocou lá. Porque a velha falácia. Ai, que sono. Ai, em pleno 2017, sei lá, coisa assim. As pessoas se preocupando, com tanta criança com fome, com tanta criança com fome e velhinho doente e mendigo na rua e não sei o quê, e as pessoas se preocupando com gato e cachorro. Dá chumbinho, mata logo, porque assim sobra tempo e espaço para cuidar dos velhinhos. A gente faz um trabalho com tanta dificuldade para conscientizar as pessoas da necessidade de respeitar a vida dos animais, respeitar por consequência o direito à vida de todos, manter uma mente que não seja psicopata, assassina, desonesta, canalha, fraudulenta, mentirosa, ociosa, vagabunda e ordinária. E aí uma senhora posta mais uma vez a grande falácia do não cuida de gente, cuida de bicho. Esta criatura certamente não cuida nem de bicho, nem de gente, nem de nada. E não cuida das próprias palavras também. Aí quando ela deixa todo mundo nervoso, cansado, esgotado de ouvir essa merda pela bilionésima vez, essa afirmação descuidada, fora da casinha, mequetrefe, aí as pessoas vão lá, pé da vida, e falam umas poucas e boas pra ela. Eu pessoalmente não fui, tá? E falam uma coisa, aí ela volta. Quando volta, aí ela volta. Ela queria matar todo mundo com chumbinho. Matar os animais, os cachorros, os gatos com chumbinho. Essa era a proposta que ela teve. Daí ela volta vestida de velhinha, indefesa, porque ela é uma velhinha que põe água para os pássaros. Todo mundo sabe que ela ama os animais. Disseram as línguas por aí que ela até foi candidata a alguma coisa em alguma cidade, mas anyway, isso não faz a menor diferença para mim.
Fato é que as pessoas falam que querem e depois elas dão a desculpa esfarrapada que querem, porque elas também sabem que isso é tudo fogo de palha. Mentem, falam mal hoje, amanhã é outro dia, já dá pra mentir de novo. O foco já vai estar sobre outra pessoa que inventou outra mentira, que falou mal de outras pessoas, que plantou o ódio de outra forma. Então, pra quê grandes responsabilidades? É só falar o que tá com vontade. E ela ainda assina assim, pronto, falei, é o que eu penso. Aí na hora de se defender, ai, um texto longo, cheio de se fazer de coitadinha, não era isso que eu estava falando. Eu respeito os animais, eu amo os animais, eu sou apenas uma velhinha bondosa que põe água para os passarinhos e olha como os veganos me atacaram, olha como os veganos são cruéis comigo, os veganos são muito maus, eles xingam pessoas que fazem propostas de envenenar com chumbinho, cachorros e gatos para dar espaço para cuidar de velhinhos, idosos, doentes, crianças. Que triste isso, né? É desesperador. É desesperador, porque eu já não tô vendo aqui do meu humilde lugar de pensar, eu não tô conseguindo ver saída. Ninguém volta atrás, ninguém se desculpa, ninguém se retrata, ninguém vem e fala assim, olha, errei. Errei feio, errei rude, errei. E tô querendo dizer que eu já não penso mais como eu pensava antes. Assume. Eu pensava assim, mas agora, vendo desse lugar, eu percebo que eu prestei um desserviço e eu me retrato, vamos pra frente. Claro que não! Claro que não! Depois que faz uma merda, a única coisa que a pessoa consegue fazer é espalhar e justificar por que espalhou. Não consegue voltar atrás. E nessa a gente está construindo um mundo psicopata. Bem-vindos. Bem-vindos ao mundo psicopata, onde as pessoas fazem afirmações falaciosas terríveis. É o Pedro e o Lobo, é aquela coisa assim, coloca a vida dos outros em xeque, a reputação do outro, cospe em cima, joga fora, destrói. Tudo bem, é assim que nós estamos vivendo. Muitos amigos falam, eu vou sair do Facebook, eu vou dar um tempo, eu vou dar... Não consegue. Não consegue porque é o que uma parceira minha, a própria Lu, falou pra mim hoje. Nana, a gente não tem mais como abandonar o Facebook sem visitar e sem cuidar, porque nós transformamos o Facebook na nossa casa. Nós abrimos tudo. Abrimos o que pensamos, abrimos o que sentimos, abrimos o que temos, o que fazemos. E quando a gente larga ele lá, é como a gente largar a porta da nossa casa aberta. Quando a gente volta para nossa casa, ela tá invadida por tudo quanto é horda de ladrões, traiçoeiros, canalhas, e todo mundo joga lixo nos cantos da sua casa, suja, emporcalha tudo, deixa tudo quebrado, destrói, depreda a sua casa, e aí você volta lá, quando você vê tá toda suja, toda destroçada, e você vai fazer o quê? Não vai falar nada? Vai limpar quietinha? Não vai dizer nada, não vai reclamar, não vai se defender, não, porque tudo é motivo, ó. Se ela não reclamou nada é porque tá devendo alguma coisa. Porque se ela não fosse culpada, ela tinha se defendido. Aí se você se defende, ó, tá vendo? Tá se defendendo porque errou. Porque se tivesse com a consciência limpa, não precisava se justificar. Gente, acabou. O mundo acabou, esqueceu de deitar. As pessoas estão cada vez mais levianas e são violentas, perniciosas, danosas, maléficas e toda sorte de sinônimo que eu consegui encontrar para canalice. Elas falam mal do outro, elas não cuidam dos trabalhos delas, elas precisam denegrir, destruir. Opa, desculpe, outro erro. Eu não vou mais falar essa palavra porque alguém me chamou a atenção e me pediu para tomar mais cuidado porque essa palavra tem uma procedência preconceituosa, e eu, Nana, prefiro cuidar de reparar coisas que não estão boas. Para quem quer seguir, tudo bem, eu prefiro reparar. Mas a pessoa prefere destruir a reputação do outro e se meter no trabalho do outro do que fazer o seu melhor. Como ontem a gente estava falando sobre resgate animal. Eu gosto de fazer um resgate muito responsável. Quem cuida dos viveiros dos meus animais sou eu. Eu não peço dinheiro pra ninguém. Eu me viro, eu vendo as minhas calças, eu rifo o meu relógio, sem falar que é pra causa animal. Eu me viro com tudo, eu trabalho, eu pinto parede, eu danço, canto, componho, me viro, escrevo livrinho e pego meu dinheiro pra cuidar dos animais que eu resgato.
Eu mesma que limpo as gaiolas, os viveiros, eu que ponho remédio no bico, na asa, na pata, eu que faço tudo isso. Eu faço o meu resgate do jeito que eu acredito, tento sempre conscientizar as pessoas. Mas eu não me meto no resgate dos outros, que cada um faça o seu próprio resgate. Se perguntar a minha opinião, a minha sugestão, o que eu posso inspirar, eu sempre vou dizer. Eu sempre vou falar que a gente precisa ter uma mente coerente, a gente precisa lutar por uma abolição e não se transformar num enxugador de gelo gigantesco. Eu sempre vou dizer que a gente precisa considerar as elaborações teóricas, porque os teóricos, os filósofos, eles são importantes para isso. E sempre vou falar para os filósofos e teóricos que, como eu, gostam de estudar e se dedicar a planos mirabolantes e perfeitos para botar a mãozinha na massa e olhar nos olhos de um terneiro e pensar, não, vou sacrificar porque você não faz parte da abolição. Só para que a gente consiga ser mais empático. É isso que eu sempre vou dizer. Agora, se temos bilhões e bilhões de animais aí amargando o abandono, a tortura, a exploração, escravidão e morte, e nós temos meia dúzia de resgatistas ou resgatadores, como queiram, como é que eu vou fazer triagem? Nana, eu não vou fazer triagem. Deixa eu ver se você está apto a fazer resgate. Cheirinho no pé, pisou no cocô, não está apto, sai daqui. Por favor, tá sobrando animal por aí, desgraçado. Aí a alegação das pessoas é assim. Mas ele tá atrapalhando o meu trabalho. Por favor, tenha dó. Porque ele está atrapalhando o movimento. Fulano de tal está estragando o movimento vegano. Vai se enxergar. Pelo amor de Deus, eu falo isso pra mim, tá, gente? No meu próprio espelho. Porque, por exemplo, o movimento que vai numa frente bem-estarista, né? Na minha concepção, ele é um movimento carente de algumas completudes, ele precisaria reforçar um pouco determinados pensamentos para ele beneficiar não apenas os animais que ele promove um bem-estar ou assegura a vida, precisaria ser ampliado para ganhar condição de considerar todos os animais. Mas, enquanto eu não estiver atuando verdadeiramente na prática ali com uma ideia melhor, deixa eles salvarem do jeito deles. Mas aí as pessoas conhecem o veganismo de uma forma errada. E eu vou ensinar a forma certa? Olha, mesmo que eu fosse uma doutora, filósofa, maravilhosa, espetacular, mesmo assim, a gente não tem condições de mudar a mente de todo mundo. A gente não consegue promover essa conscientização e a vida não pode esperar esse mundo perfeito, essa Shangri-La consciente para depois libertar todos de uma vez. A gente não vai conseguir fazer isso, sabe? Faz o seu e pronto, leva ela pro ar-condicionado, por favor, para ela não ficar aí. É a chinchila não pode ficar no calor de jeito nenhum. Leva, filho, por favor. Então, assim, tenha dó. É uma coisa de assim, mas ele está estragando o movimento, então você não é vegano. Não fale que você é vegano. Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Deixa e faz o seu. É isso que eu tenho falado para todo mundo. Como você acha que um resgate tem que ser feito? Eu acho que o resgate tem que ser feito de forma consciente e conscientizadora, atazanando o mínimo de pessoas possível, conscientizando muitas pessoas. Às vezes, fazer vaquinha é um jeito da gente conscientizar, chamar as pessoas para ser sócio daquela ideia. Ela pode despertar a partir daquilo, a gente não sabe. Aí alguns falam assim, mas aí pode ser também que a pessoa se libere porque ela já ajuda e ela não vai fazer mais nada. Então, mas você tem certeza? Você tem como saber? Enquanto não tem como saber, aceite ajuda, porque boa parte dos resgates que foram feitos por onívoros mesmo, por pessoas que ainda consomem carne. Se eu for falar, eu não aceito ajuda de gente que tá com a mão suja, com a boca suja de sangue, muito animal vai morrer e nós vamos entrar num dilema. Por isso que eu não digo para as pessoas como é que elas devem fazer. Eu faço como eu acho que eu devo fazer. É isso. Esse é sempre o meu conselho. Eu faço como eu acho que é o melhor. E aí, talvez, se eu fizer de uma forma bem legal, unindo teoria e prática,
Porque a teoria, se ela não vai para a prática, ela é linda, ela é perfeita. Eu quero ver a viabilidade dela. Porque a pessoa que se diz abolicionista e que fala que tem animal que a gente tem que deixar morrer porque não pode proceder de determinada forma em nome da abolição, eu acho que até um ponto é bem certo, é bem legal. Mas eu quero ver se essa pessoa abolicionista, ela faria isso com crianças. Isso eu quero ver. Eu não sou a favor de negociar com traficantes. Eu não sou a favor de negociar com bandido. Como eu sempre digo, eu assisti lá o Escobar lá, e o Narcos, e vi como mais ou menos como a coisa figurava naquele cenário, e acho um absurdo você ter que ficar molhando a mão de quem está fazendo todo o terror. Mas eu também não acho que a estratégia adequada seja falar, não, pode matar todo mundo. Mate que eu não vou nem ligar. Primeiro ele vai matar 1 milhão, ele estoura um shopping, ele acaba com tudo, ele mata uma cidade inteira, e aí eu fico só olhando pra ver se minha mãe não tava lá, né? Porque se tiver, talvez eu volte, porque aí tem o dilema do bonde. Quem não sabe do que eu tô falando, depois dá uma olhadinha na internet, vocês vão saber do que eu tô falando. Aí vem o dilema do bonde. Porque eu não conheço alguém que lute por abolição e que vá peitar um senhor de escravo falando, pode matar a criança. Não, é assim, ou você paga por ela, ou então eu vou cravar prego embaixo da unha dela. E a pessoa fala assim, pode cravar, que eu não ligo. Isso daí, gente, precisa ser melhor pensado. Eu estou convidando as pessoas a pensarem junto comigo, porque eu não acredito numa teoria linda e maravilhosa que nunca foi para a prática. E também não acredito e não aposto um tostão furado numa prática histérica que despreza completamente as elaborações teóricas e filosóficas. Para mim, é coração e pulmão. Se não bater junto, não serve de nada. Porque um coração perfeito, maravilhoso, batendo num corpo sem pulmão, a pessoa não respira. E um pulmãozinho lindo e fofo, que nunca foi fumante ali, rosinha, todo gostosinho, sem um coração, não respira. Ponto. Então, assim, esse papo de ficar dando pecha para os outros, xingando os outros, colocando nome pejorativo na ação do outro, porque não sabe fazer proposta sem achincalhar a proposta alheia, não faz parte do meu ser. E eu não vou seguir desse jeito. Eu sempre vou seguir considerando a opinião alheia, porque a gente precisa agir pensando no outro. E também não sou chegada em dar carteirada. Não importa quantos cursos eu fiz um monte. Mas eu agradeço até o fim do mundo de não ter adquirido nenhum título, porque hoje eu consigo vencer a tentação de esfregar na cara dos outros os meus diplomas e os meus títulos, que eu acho que isso não serve pra porcaria nenhuma, pra droga nenhuma, desculpe pela porcaria. Não serve pra droga nenhuma. Não serve mesmo. Ficar desafiando. Aí o outro vem e quer desafiar mais. E aí parece que você assina. Ah, eu sou da instituição X, eu tenho diploma X, então o que eu falo é incontestável? Não é. Não importa quem você seja. Não importa. De verdade. Não me importa a mínima. A sua história toda assim, pra colocar acima do bem e do mal. Agora, sempre vou respeitar. Entende que o que a gente está falando é de equilíbrio? Eu não estou dizendo que a gente precise descartar a experiência das pessoas, a capacitação das pessoas, a procedência e a história delas. Isso não pode ser descartado. Não é porque uma pessoa cometeu uma falha que a gente joga o trabalho dela inteiro no lixo. Do mesmo modo que eu não acho que a gente precise, que a gente tenha que acreditar numa pessoa porque ela assina com o sobrenome X ou com o título Y. Todos nós estamos buscando o entendimento e a sabedoria. Nossa comunicação está escrota, nojenta, mal educada, viciada, violenta. A nossa comunicação tá ruim, tá pífia, tá parca. As pessoas não estão conseguindo considerar o outro. Qualquer falácia que entre na rede de manhã, à noite virou um tendel e ninguém consegue mais limpar. Porque é o tempo todo falando mal das pessoas. A reputação das pessoas é o mais importante naquele momento. Se ela está defendendo uma causa e você também está defendendo uma causa, o que interessa se o cabelo dela é brilhante ou não é? Se o dente dela está virado para a direita ou para a esquerda? O que interessa isso? Mas
vira uma terra de ninguém. Porque aí todo mundo passa a defender a própria reputação ou acusar a reputação do outro, e o que menos se faz é resgatar animal de verdade, o que menos se faz é cuidar dos animais. E eu realmente estou muito decepcionada com esse tipo de coisa, e eu tô precisando parar, pensar um pouco, avaliar os meus próximos passos para eu mesma não falar mais bobagem também, não correr o risco de falar besteira para as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa rever todos os nossos posicionamentos. Não tem nada bom. Nada tá bom. Tá tudo precisando ser revisto. Pessoas inteligentes que poderiam aproveitar suas inteligências de modo decoroso, tá se expressando de uma forma vergonhosa, intransigente, irredutível, usando título para poder assegurar o direito de não ser criticado, para bloquear a crítica do outro. Não deixa a pessoa passar. Por quê? Porque qualquer coisa eu já ponho aqui, diploma, fulano, doutor, cicrano, isso é feio, isso é feio. E os outros também, não respeita a história da pessoa, não respeita que a pessoa tem conhecimento, porque muitas vezes é um atestado de que você tem uma capacitação, você não está falando da sua cabeça. Às vezes você precisa falar do seu título só para a pessoa saber que você não tirou aquilo do nada. Olha só, tem um embasamento, são anos de estudo, eu me dediquei, eu botei à prova, eu fiz experiências, eu fiz laboratório, entendeu? Não tô tirando do nada. Mas aí todo mundo usa da pior maneira possível. Um usa o título para se assegurar da superioridade, e aí já chama o outro de analfabeto, aí pronto, aí já acabou. Quando você faz isso, acabou, não tem mais interlocução. Ninguém mais vai querer conversar com alguém que te chama de analfabeto. Não vai. E aí a mesma coisa, você também que está tentando elaborar uma teoria cuidadosa para dar estratégia, já chega o outro e fala para você enfiar sua estratégia naquele lugar porque você não tira a bunda do sofá e não faz o que ela faz, pronto, também já não vou mais estudar nada, eu não vou entregar nada para você porque é jogar ouro na mão de ladrão, então não quero também, eu também não vou ficar aqui pensando, elaborando, estudando pilhas e pilhas de livro para poder fazer uma sugestão que você vai me mandar enfiar naquele lugar porque eu não fui catar um porco no meio da rua, sabe? Isso é feio, isso é leviano, isso não tem sentido, isso só tumultua, isso causa um tumulto geral. Aí tá todo mundo deprimido no Facebook, chorando as pitangas, se defendendo, defendendo o outro, acusando o outro. Isso virou uma desgraça, sabe? Eu que não quero enfiar meu filho no meio disso, não quero mesmo. E toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, não, Nana, mas imagina, deixa alguém falar mal do meu filho pra ver se vai ter um monte de gente defendendo. Bom, vai. Mas vai ter um monte de gente também que vai acusar sem eira nem beira, sem ter nenhuma prova de nada, porque as pessoas não têm responsabilidade, tá todo mundo sem responsabilidade. Eu tô falando isso com todo carinho, porque eu me coloco como mãe e é assim que eu acho com os meus filhos. Eu não ajo com os meus filhos de forma diferente. Com os meus filhos eu falo desse mesmo jeito. Vai emitir uma coisa, vai falar uma coisa, pensa antes. Pensa, porque boca não fala, não faz nada, ela só articula aquilo que você colocou no cérebro. Então pense antes de falar. Aí primeiro fala pra matar os gatos e os cachorros com chumbinho, aí depois vem falar que é uma velhinha, uma coitadinha que bota água pra passarinho. Então pense da próxima vez antes de falar merda. Porque quando a gente passa uma vida inteira tentando conscientizar as pessoas de que elas têm que respeitar os animais, conscientizar os filhos, conscientizar todo mundo, aí chega alguém e com uma frase dessa incentiva um monte de gente a jogar veneno no quintal dos outros e matar os animais, a gente anda quanto pra trás? Sabe? Para pra pensar. Por que tem que ficar falando bobagem no Facebook? Não fala, grita no banheiro, vai tomar um banho, chega lá e fica gritando pras paredes lá pra entrar no seu próprio ouvido, joguem chumbinho, envenenem os animais, porque daí, na pior das hipóteses, você fica idiota sozinho. Você não fala pros outros, que nem aquele post lá que eu fiz essa semana. Quando você morre, você não sabe que tá morto, só os outros que sofrem. É a mesma coisa quando você é idiota, a mesma coisa. Você não sabe que é idiota, os outros é que ficam sofrendo com a sua idiotice. Então para de falar bobagem. O Facebook não é um lugar que você tem a obrigação de falar tudo o que você quer. Sabe, transforme as suas ideias em alimento. Alimento a gente compartilha, a gente põe num prato, a gente põe um talher, um guardanapinho, senta à mesa, compartilha com o amigo. As pessoas transformaram suas ideias em vômito. Vômito que é uma coisa que a pessoa não tem controle e ela joga no pé do outro ali. Sabe, a pessoa tá do lado e ela faz assim, blé, e joga vômito no pé do outro. Isso é vômito. Ideia não é para ser vomitada, é para ser compartilhada como alimento.
A gente precisa pensar, elaborar, pensar em uma porção de coisas para depois a gente compartilhar com as pessoas de uma maneira educada, gentil. Não é assim, eu sou o gourmet, eu fiz a melhor comida do mundo. Quem é você para falar que a comida é ruim? Aí o outro já pega e manda a pessoa enfiar naquele lugar. Você tá pensando que é o quê? Eu como o que eu quiser. E já acaba tudo. Aí já acaba tudo, destrói tudo, a gente tá aí nesse mundo destruído, relações destruídas, destrutivas, mentirosas, violentas, mal educadas. Tá uma diarreia essa sociedade, é uma tristeza total. Então é isso, gente. Eu super agradeço quem compartilha essas nossas conversas, quem de alguma maneira consegue parar e pensar junto, mandar sugestões, falar comigo no inbox, me mandar mais sugestões. A gente vai seguindo, porque a gente não sabe nada, nada. A gente tá perdido numa guerra gigantesca de proporções mesmo infinitas. A gente não sabe mais onde a gente tá, nós somos reféns de um sistema doente, violento até os ossos, armado até os dentes, bélico em todos os sentidos. E eu acho que a gente tem muito que pensar. Então, eu acho que de vez em quando é bom a gente ir pro cantinho, sabe? Eu mesma vou fazer isso. Eu vou pro cantinho pensar, porque eu acho que a gente tem feito muita coisa ruim, coisa nociva, coisa danosa ao longo de muito tempo, e isso está nos afetando, porque a gente plantou um espinheiro gigante e agora a gente tá dentro dele, perdido, não consegue sair. Tá difícil de sair mesmo desse espinheiro, mas nós plantamos, não foi o coleguinha. Não adianta ficar botando a culpa em ninguém. Nós ajudamos. Se nós ajudamos a plantar, ajudamos a regar. Se nós ajudamos a regar, ajudamos a adubar, mas esse espinheiro é nosso. Esse espinheiro não é do outro, ele é nosso, tá? Obrigada para todo mundo. A gente volta e se fala. Quem quiser mandar sugestões, fiquem à vontade. A gente vai continuar. Eu tenho agora, como eu disse, uma chuva de temas para a gente conversar aqui. E não vai dar para fazer isso tão já, porque são mesmo muitos temas, estão muito diversos, mas a gente está muito abalado, está todo mundo muito cansado de ficar trocando paulada e pedrada na rede social. Ela tá leviana demais, perdeu o nível e ela tá desestimulante para a gente conversar. Então vamos pensar mais antes de falar e tenham mais fé naquilo que vocês fazem, tá? Não fica com esse papo de que eu preciso matar o meu oponente porque ele tá estragando o que eu faço. Confia no que você faz, confia. Você não é abolicionista? Você não quer lutar para ajudar a libertar todos os seres e cuidar dos direitos dos animais? Faz o seu que vai dar certo. Não fica achando que tudo que os outros fazem estraga, não. Agora, na medida em que puder, dar uma contribuição quando alguém cometer um erro e fizer algum protesto, sejam minimamente responsáveis na hora de fazer esses protestos. Estamos agora na beira da sexta-feira 13 e aí a gente tem que ficar tomando conta disso também, porque estouraram uma loja que vendia animais para sexta 13, né? Para rituais religiosos. E aí tá lá os bodes, as galinhas, né? Tudo pra gente dar um jeito de cuidar, porque a sociedade ela trucida tudo e depois quem tem que cuidar de tudo isso são os abolicionistas. E aí não é à toa que tem gente que fala que não é assim pra gente fazer, porque se a gente fizer assim a gente não vai dar conta. Vamos tentar fazer isso de uma maneira melhor. A Igreja Universal do Reino de Deus, com perdão da má palavra, também prestou aí um desserviço. Quem puder contribuir, fique à vontade também. Postaram um cartaz com um gato preto falando para exorcizar diabo, esses papos desses canalhas imundos, dessa gentalha, desses humanoides. E aí a gente tem agora um outro trabalho para fazer, que é também cuidar de toda essa merda que as igrejas do mal derramam, né? Eu sempre convoco Padre César Rosa, o Magno Grilenzoni, são pessoas que representam algumas crenças espirituais de verdade, né? Não estou falando de igreja universal não, porque isso aí não é crença nem aqui nem na China, isso é um antro da imundície, da estupidez humana. Mas aí eu sempre convoco essas pessoas que são sérias para dar os seus depoimentos, uma vez que a minha orientação é budista e eu não tenho conhecimento suficiente para falar acerca disso, mas sacrifício animal já era, não interessa de que ordem seja, já era. Dá para substituir aí por um copinho de suco de uva, por favor. Eu tenho certeza que seja lá o Deus e o santo que for, tenho certeza que eles vão se comprazer muito mais de paz do que de qualquer tipo de violência. E não vou me habilitar a falar de religião nenhuma para a gente não dispersar a causa. Por enquanto,
Um beijo para todo mundo. A gente se fala.